Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta live de prestação de contas da Corrente do Bem. Meu nome é Sidney Zimmer, sou presidente da Associação Comercial de Santo Cristo e queria aqui começar saudando as pessoas aqui presentes. Estamos com o auditório da nossa casa, da Assisa, lotado de autoridades e pessoas que ajudaram a formar essa Corrente do Bem. Queria aqui, em nome do vice-prefeito Clóvis Kowalski, que está aqui nos acompanhando, em nome dele, dar uma boa noite a todo mundo e que todos possam apreciar, enfim, a prestação de contas desta noite. A Corrente do Bem surgiu como uma iniciativa de algumas pessoas da comunidade de Santo Cristo para que pudéssemos ajudar os desabrigados e os afetados da enchente na região do Vale do Taquari. Essa iniciativa iniciou modesta, com algumas ações, mas logo, como todo o povo de Santo Cristo, tomou proporções muito grandes e tão logo esta proporção começou a acontecer, nós como entidade, como a Assisa, nos envolvemos nela para fazer a gestão dos recursos advindos desta corrente que procurou ajudar tantas e tantas pessoas. Diversas foram as ações, diversos foram as mobilizações e muitos, mas muitos os voluntários que contribuíram, seja com a força do trabalho, com o espírito colaborativo, seja com recursos ou com doações. E a noite de hoje é para que a gente possa prestar contas, né, Ernie, um pouco sobre tudo o que aconteceu, mas também dar um retorno para a comunidade de Santo Cristo e todas as comunidades do Brasil afora que se envolveram nessa corrente do bem que partiu e nasceu aqui de Santo Cristo. E um dos seus idealizadores e puxadores de frente, junto com outras pessoas como Dionísio Schaefer, o Laércio e tantos outros, que eu não quero citar nomes aqui, porque senão a gente vai se perder, foram as pessoas responsáveis. E o Ernie, então, que viveu muito isso, vai contar um pouco de tudo o que aconteceu neste período em que a gente ajudou na Corrente do Bem. Então, Ernie, vou deixar para ti falar um pouco de todas as ações que fizemos através da Corrente do Bem. Boa noite, povo. Primeiramente, agradecido pela presença de todos aqui, né, que atenderam o nosso convite, né. Com certeza é um momento de alegria, né, de uma missão cumprida, com êxito, né. Então, autoridades aqui, o nosso vice-prefeito, o Irineu, né, a gente brinca, o vice-prefeito ajudou a puxar feno para nós, ajudou a buscar feno. Então, assim, ó, as pessoas que estão aqui, muitas delas vestiram a camisa, né, estão junto nessa corrente do bem. Então, assim, obrigado pela visita, pela presença, e também a todos que estão vendo essa prestação de contas via mídia social, tá? Nós vamos fazer a prestação de contas e um breve histórico do que foi a Corrente do Bem, em termos de ajuda aos atingidos do Vale do Taquari. O trabalho da Corrente do Bem iniciou tão logo a enchente do Vale do Taquari aconteceu, com Dionísio Schaefer e a Marta usando o seu canal de comunicação com seus seguidores. E o movimento foi ganhando força, com mais pessoas juntos, com mais ideias e com ações concretas para fazer essa engrenagem do bem a funcionar. Pontos de coletas foram montados na sequência em Santo Cristo, Guarani das Missões e Salvador das Missões. E no dia 8, os 2 primeiros caminhões saíram carregados com doações com destino ao Vale do Taquari, onde parte desses carregamentos foi comprado com dinheiro dos PIX, e a outra parte veio de doações. Partindo assim, uma carreta da Sica Pneus lá de Salvador das Missões e um Marcos Alansky lá de Guarani das Missões com caminhão-truque. Vejam só, dia 2 de maio foi a enchente, no dia 8 de maio já estavam saindo as cargas, né, as primeiras, tá? Então, no dia 10, saiu um caminhão da Birk, onde pude estar junto com mais 2 colaboradores da empresa. Para chegar até Arroio do Meio, tivemos muitas dificuldades, vistos que naquela manhã caíram barreiras e a rodovia estava trancada.
prestando caminhos alternativos para chegar ao QG montado em Arroio do Meio. Aí nós temos a foto, sequências, carregamentos, né? Muito interessante para vocês verem o que está acontecendo. Os pontos de coleta funcionaram por vários dias em Santo Cristo. Primeiramente na garagem da Birk e após em imóvel cedido gratuitamente pela família Scholze, onde as doações eram classificadas antes de serem enviadas para Arroio do Meio. E pensa nas meninas que trabalhavam felizes, fazendo este bonito trabalho. Até apelidamos elas de as Birquetes. Valeu, meninas, estão aqui presentes. Legal isso. A comunidade católica Cristo Rei do bairro Aimoré, em Arroio do Meio, foi o local do QG dos trabalhos. E lá funcionou o recebimento das doações, a classificação, a montagem das cestas básicas, o ponto de organização de equipes para limpezas de casas. Foi o local onde todos os voluntários tinham um ponto de apoio, com alimentação, chuveiro para banho e também aquele monte de colchão espalhado pelo salão. Em cada canto tinha um grupo deitado, era o seu ponto, né? Hoje podemos dizer que o QG da comunidade foi uma bênção para todos que lá estavam e que lá chegaram, porque todos foram lá por um objetivo de auxiliar os atingidos pelas enchentes, com voluntários de todos os cantos desse país e também de fora do Brasil. E em consideração a esse acolhimento que lá tivemos, e sabendo das despesas que tiveram por abrigar tantas pessoas naquele salão, a Corrente do Bem fez uma doação a esta querida comunidade, com um depósito de R$5.000, feito na conta da Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado a esta querida comunidade, aos padres Afonso Antony e Décio Weber, que inclusive vieram nos visitar em Santo Cristo. E agradecimento a todo esse grupo dessa comunidade que sempre lá esteve auxiliando, como o vereador o Paulo Bombeiro, o Sidney Malman, sem falar da família que lá estava abrigada e nos auxiliou no dia a dia, a família Albert. Vocês todos moram no nosso coração. O início dos trabalhos da Corrente do Bem foi a preocupação com as pessoas, a alimentação, água, local para ficar, medicação, roupas, calçados, cobertores. E logo na sequência veio a preocupação da alimentação também para os animais, que ainda restaram, visto que lá existiam muitas ajudando as pessoas nas cidades, nas vilas, mas faltava ajuda do interior, nas comunidades que foram bastante atingidas. E para tanto, as cargas, principalmente de feno, bolas de pré-secado, silagem, foram essenciais nesta hora. E lá estava a Corrente do Bem, fazendo elo entre os doadores, os transportadores e os produtores atingidos. Fica difícil dar o nome de todos, pois foram tantos que ajudaram e com certeza iríamos esquecer de falar o nome de alguém. Todos os integrantes da Corrente do Bem fizeram um excelente trabalho, onde cada um tinha a sua tarefa para fazer a engrenagem do bem a girar. E em Santo Cristo não foi diferente. Tínhamos o nosso colega, que logo mais está chegando, vindo de Porto Alegre, está um pouco atrasado, Clairton Chardão, ele que foi junto numa das cargas iniciais de doação de feno, e voltou de lá, movendo montanhas para poder fazer o máximo, pois viu a realidade que ficou o Vale do Taquari após a enchente. Arrumou área para fazer feno com Luiz Hansen, pediu ajuda para o Fundec, onde tivemos preços reduzidos de serviços. Da mesma forma que precisamos parabenizá-lo pelo excelente trabalho, precisamos agradecer a todos envolvidos nos trabalhos de coleta, de carga e descarga em Santo Cristo e também no Vale do Taquari, onde tivemos também funcionários públicos, municipais, auxiliando. E claro, aquele agradecimento especial à minha equipe na Birk Agrícola, que tanto fez para dar tudo certo sempre, seja nas coletas, no transporte, nos carregamentos, me cobrindo no trabalho, nas 9 vezes em que me desloquei ao Vale do Taquari,
sem palavras para agradecer a todos. Quantas doações foram chegando, seja nos depósitos via Pix, que foram muitos, citando como exemplo um depósito que veio dos CTGs de Ipiranga, no Paraná, onde foi feito um duelo de laços. Eles chamavam laço comprido também, né? Numa união de 3 CTGs e destinaram R$25 mil para a corrente do bem. Então, é uma coisa assim fora, né? Ou seja, duas cargas de caminhonete de carne seca vindo do Paraguai. Aqui a gente chama charque. Chegou 2 cargas de carne seca lá, seguidores do Dionísio, né? Chegaram do Paraguai e essas carnes secas a gente incluiu na cesta básica. Pensa numa coisa boa naquele momento, né? E esse pessoal do Paraguai vinha assistindo o pedido de ajuda. E lá foram levar o charque, né? Algo fantástico naquele momento. Sem falar dos kits chimarrão, né, Dionísio? E a gente parava num posto em Carazinho, as meninas de Não Me Toque vinham com a carga lá de kit chimarrão. Era térmica, cuia, bomba, né? Erva. Então, a gente lavava a casa do pessoal lá, tinha as equipes lavando a casa, dava um kit chimarrão para eles ainda. Sem falar dos jogos de toalha, com cartinha com mensagem positiva, preparada por um grupo de mulheres da nossa querida comunidade Santo Cristo. Pensa numa alegria de quem recebia. Não sei se chegou nelas aí. Aí, ó, estamos no feno. Vamos lá. Eu também deixei para ti tocar para frente. Aí, ó. Depois a gente vai deixar girando um pouco. Aí mais um pouco aí. Feno foi bastante. Aí agora começou as bolachas. Ó os kits chimarrão. De repente vai tocando um pouco aí, ó. Os kits chimarrão como chegava, né? Aí agora vai chegar nas bolachas, né? Então assim, ó, vinha nessas toalhas tinha cartinhas de mensagem positiva, né? Muito legal. E aí vinha aquelas doações carregado com carinho todo especial das escolas de Santo Cristo e também de Santa Rosa. Aí toca um pouquinho para frente. Deixa para ti aí. Com presentinhos e com cartinhas com mensagem de apoio. Ou os artigos em tricô, feitos à mão, pela dona Ivone Telbal, daqui de Santo Cristo. Um gesto que rendeu muitas lágrimas, né? E agora vem aqueles 412 quilos de bolacha caseira, feito por 23 clubes de mães aqui de Santo Cristo, acompanhadas pela Imater, junto com uma boa quantidade de linguiça. Linguiça essa paga por doadores anônimos, que pediram para usarem algo que acharíamos ser o ideal. Compramos R$800 de linguiça. E foi junto com as bolachas. Então, pensa numa carga que deu muitas alegrias na hora da distribuição. Pensa alguém bater na sua porta, naquele momento, com uma bolachinha caseira e com uma linguiça. E com um abraço de carinho e apoio. É difícil. Lá estavam as voluntárias, fazendo esse trabalho bonito, tendo inclusive a participação de 2 voluntárias que vieram do estado de São Paulo para ajudar no que fosse necessário. Lembrando que muitas escolas de Arroio do Meio também foram beneficiadas. A gente levou nas escolas, né? E vou confessar para vocês, nem tudo é bem certo, às vezes a gente passa a perna, né? Das 412 quilos de bolacha que foi, 1 quilo não foi junto. Comemos na hora do embarque aqui, do carregamento. Tivemos que abrir e saborear 1 quilo de bolacha. Mas pedimos a autorização da Marlise Schuster para comer 1 quilo na hora. Então, foi 411 para o Vale do Taquari, né? Sem falar daquele pedido especial para o nosso amigo Beto Cyber, por exemplo, pediu nome, Pix de pessoa que a gente acharia 10 pessoas que foram afetadas pelas enchentes. Teria um primo de São Miguel do Iguaçu, Paraná, que gostaria de auxiliar. E lá fomos nós achar nomes que a gente já tinha passado, conhecia, sabia da situação. Aí fala com as pessoas, olha, assim, tem chance de vir um dinheiro para vocês, precisamos do Pix.
A gente conseguiu a confiança, passaram e lá receberam um troquinho cada um, né? Nada, em torno de R$500 cada um recebeu. Para vocês terem uma ideia resumida do que foi a corrente do bem, com pouco fizemos muito. E assim conseguimos levar mais de 90 cargas de caminhão em doações. Graças a este elo que teve, que foram o doador numa ponta, o transportador fazendo a parte do meio, e no final o beneficiário dessas doações recebendo, muitas vezes com muito carinho. Da mesma forma que muitas doações chegavam, até combustível foi doado pela BR Clearing aqui de Santo Cristo, posto Ipiranga, que foi usado nos caminhões que coletavam as doações. Vários parceiros com caminhões se uniam nessa corrente, com caminhão. A Cameira, por exemplo, a Cotrijosa, a Vale Log, a Suinocultura e Transportes Birk, da Docioli, da Nutrivider, da Kunstler Silagem, do Lauro Assmann, do Nestor Schaefer, do Gabriel Binsfeld, do Ederson Mumbach, do Márcio Roberto Pletsch, do Agro JP do Paraná, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo, do Valmir Kolinka aqui de Santo Cristo, dos meninos do Alambrado de Alecrim e tantos outros que se uniram e fizeram uma grande diferença nessa hora. Em 23 de julho, chegou a primeira carga de milho proveniente de doação de Carlinda do Oeste, Mato Grosso. Milho esse que viajou mais de 2.700 quilômetros. E só chegou aqui graças ao pagamento do frete pela Farsul. E na sequência, chega mais uma carga de milho proveniente de Sapezal, Mato Grosso. Milho esse que foi doado pela senhora Sabriele da Fazenda Deus é Pai. E novamente o frete foi por conta da Farsul. Ficamos sem palavras para agradecer este bonito gesto, tanto dos doadores, dos transportadores, como também a Farsul que pagou esses fretes. Lembrando que todo o milho que veio em grãos, ele foi descarregado na Cooperagri, em Teutônia, uma parceria que se fez lá, onde todo o milho que chegou lá, ele foi moído e embalado em sacos de 25 quilos para ser doado. E não foi pouco, foi muito milho. E nós tínhamos um custo de R$ 4,70 para cada saco que a gente mandava moer e embalar. E a Corrente do Bem arredondou esse valor para R$ 5,00 e pediu para quem pudesse auxiliar na hora de receber a doação, também fizesse esse depósito de volta na conta da Corrente do Bem. Ali o extrato, aquele montinho do meio ali, ó, são só extratos das contas da Acisa. E tem muito valorzinho de R$25, R$50, que são essas pessoas que depositaram de volta esse valor. E assim a gente fez a engrenagem do bem girar. O milho chegava, porque nas doações nós nem tinha dinheiro que chega para pensar em moer todo esse milho, né? Então foi uma forma que se encontrou para a engrenagem do bem girar, né? Em 14 de outubro de 2024, começa a chegar mais milho. Dessa vez vindo de Sorriso, Mato Grosso, Ipiranga do Norte e também de Veras, Mato Grosso. Doação essa que foi conseguida graças ao trabalho de Silvano Felipeto e do colega Laércio, agricultor. Em plena lua de mel, ele foi atrás de conseguir doação de milho. Junto aos doadores que são Valcir Batista Gueno, Lúcia Roberto Bogorni, Wagner Daguete, Nery Zanata, Ari Zanata, Vitor Passaglia, Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, Silvano Felipeto, Fábio Valtaneri e Celso Vedana. Juntos doaram 186.360 quilos de milho, ou seja, 3.106 sacos. Tenho a certeza que todos fizeram a melhor ação que poderiam fazer. Afinal, não foi só trazido milho. Foi trazido ânimo, ajuda e principalmente a certeza que tem pessoas de bom coração
olhando por esses produtores atingidos pelas enchentes. Para esse milho chegar de tão longe, teve um grande trabalho em equipe. E quero aqui explicar um pouco melhor. Pois quando a confirmação da doação aconteceu, ficamos todos maravilhados e muito felizes. Mas e agora? Trazer esse milho aqui para o Rio Grande do Sul. Aí vem todo um trabalho da nossa equipe, dos nossos colegas, em buscar alguma entidade disposta a fazer o pagamento desse frete. Nós estamos falando em mais de 100 mil reais, tá? E aí começamos. Bater a porta da Secretaria da Agricultura do Estado, do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Cacaio, super atencioso, uma pessoa fantástica lá dentro da Secretaria. O Sr. Clair Kuhn, que é o secretário da Agricultura do Estado. Batemos a porta novamente na Farsul, na pessoa do Sr. Rodrigo, e todos se empenharam em nos ajudar. E assim foi. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aceitou o desafio de pagar o frete desse milho. E a empresa com o melhor preço foi a Vale Log de Arroio do Meio. E aí que quero chegar para fazer mais um parêntese. Ao ser transportado este milho, os caminhões vinham em comboio. Eram 3 rodotrem e uma carreta. 4 caminhões. 3 foram parados na fiscalização fazendária de Rio Correntes, Mato Grosso, na divisa do estado. E lá começou algo que deu um mal-estar enorme a todo o nosso grupo. Pois os 3 caminhões vinham com nota fiscal, os 4 na realidade, e vinham com nota fiscal de doação contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio. Vale frisar também a grande parceria com o sindicato, que foi outra grande parceria. Mas voltando ao acontecido, tivemos as notas fiscais todas emitidas como doação, o que era a realidade naquele momento. E isso não foi muito bem aceito na fiscalização fazendária. E lá ficou os 3 caminhões com a carga retida por 11 horas, até que conseguíssemos fazer a liberação acontecer. E deu um trabalho. E mesmo assim, a multa foi emitida. 17.800 contra a Vale Log, que estava fazendo o transporte, e assim os caminhões puderam continuar a viagem. Lembrando que eram caminhões rodotrem, só viagem de dia, então já perderam 11 horas, era dia claro. Então atrasou a viagem deles. Tanto é que o primeiro caminhão que passou chegou um dia antes ao destino. Nem tudo são flores, às vezes tem espinhos juntos também. E agora mais uma situação a ser resolvida, preparar um recurso administrativo contra esta multa emitida com prazo de pagamento de 30 dias. Mais uma vez a parceria Vale Log, na pessoa do seu presidente, Sr. Adelar Steffler, e a Corrente do Bem fez uma grande diferença. Onde foi acionado o departamento jurídico da empresa e foi entrado com um recurso, do qual fomos vitoriosos, e a multa foi cancelada. Situação essa que gerou muito trabalho e desconforto a todos, mas o importante é que deu certo. A alegria durou uns dias, lá vem mais multas. Dessa vez, o estado do Mato Grosso contra os produtores que fizeram a doação. E uma delas, de R$ 850, teve que ser paga para limpar o nome do produtor. E mesmo tendo doado o milho, fez questão de pagar a multa ele mesmo. Desde que esse valor fosse repassado a uma pessoa que foi atingida pela enchente, que fosse a pessoa certa de receber este valor. Ação essa que foi feita pela Corrente do Bem. E foi contratada a Fabiela Inês Scheren, de Arroio do Ouro Estrela. Muitas pessoas que assistem o Dionísio devem lembrar que lá fomos distribuir conjunto de móveis da Hoff, recapadora, e ela foi uma que a gente também deixou. Ela perdeu tudo. Então, a casa perdeu toda. O veículo dela estava no meio daquele lago formado que tinha 8 veículos dentro. As vacas de leite do irmão dela, que eram 40 vacas, morreram afogadas do irmão dela, né?
e acreditávamos que seria merecedora desse valor. E assim foi feito. São gestos assim, como deste produtor, doador do Mato Grosso, que faz tudo valer a pena. Obrigado pela doação, mas também pela atitude de ajudar neste momento. Muitas cargas de composto orgânico foram entregues. Composto esse que fez uma diferença enorme nessas terras que a água tirou a camada boa por cima. E lá o Laércio conseguiu uma doação em Itapejara do Oeste de 500 toneladas de composto orgânico. Nós só tínhamos que nos preocupar com o frete. Então, volta e meia nós conseguimos um frete cortesia e volta e meia nós tínhamos que pagar algum frete. Mas trouxemos composto orgânico aqui para baixo e fez uma grande diferença. Esse mesmo produto é usado nas propriedades do Laércio lá em Mangueirinhas, Paraná, né? Então, muito obrigado a Solo Forte de Itapejara do Oeste por esse ato, esse gesto de grandeza nessa doação. Em 17 de agosto de 2024, foi o casamento do nosso colega da Corrente do Bem, o Laércio Dalla Vecchia, ou melhor, o Laércio Agricultor, com a Isabelle Freitas, em Marmeleiro, Paraná. E no convite colocou que se alguém quisesse presenteá-los, que fosse com doações ao Vale do Taquari. E lá chegou mais uma carga de caminhão-truque, carregado com milho, feno, ração, cobertores. São gestos assim que não tem preço, e sim valor. E claro, eu e a esposa estivemos lá no casamento como convidados. São amigos que o voluntariado nos deu. E lá no Vale do Taquari estavam sempre apostos nossos grandes guerreiros, que controlavam a distribuição das doações, os colegas André Rosenbach e o Jonas Joel Miller, que fizeram um trabalho muito bem feito nesses 9 meses e merecem o nosso reconhecimento. Bem como o gaúcho Bicuíno, que hoje não se fez presente, mas queria estar aí conosco, o Cascata, que está aqui presente, se deslocou de Canela hoje, junto com o seu Luiz Caê, que é das pedras, quem passar em Teutônia, as pedras preciosas, Teutônia, está lá o nosso amigo Luiz, pessoal, guerreiros que ajudaram desde o início lá, a Corrente do Bem, lá em Arroio do Meio também, em toda aquela região. Tendo também um agradecimento especial à Secretaria de Agricultura do Estado, pela grande parceria formada e tendo inclusive disponibilizado caminhão para auxiliar na entrega, na hora da entrega desse milho moído. Afinal, nós não tínhamos como pagar frete ainda para entregar o milho nos municípios. Então, nós precisava conseguir caminhão, ou com as prefeituras, ou com a Secretaria da Agricultura do Estado, e assim foi feito. Então, teve o período das férias, aí nós não conseguíamos o caminhão deles, mas sempre se tentou conseguir o máximo que para não pagar esse frete e para não dar mais custo adicional para nós, né? Dia 25 de setembro de 2024, lá chega o projeto Retomada do Agro RS, da comunidade de Arroio do Ouro, Estrela. Projeto capitaneado pela senhora Virgínia Pis, que tem a Cassis de Estrela. Tipo aqui nós temos a Cisa de Santo Cristo junto de Parceira. Lá eles têm a Cassis em Estrela de Parceira. E esse projeto consiste em recuperar as áreas. Chegamos lá. As áreas para plantio novamente. Com uma área de 806 hectares, com reabertura dos valos, para escoamento das águas ali depositadas durante a enchente. E a Corrente do Bem é uma das apoiadoras desse bonito trabalho, que está sendo uma bênção para os produtores, pois grande parte das áreas já foi plantado com milho, com soja. Graças a esse trabalho, que envolve pá carregadeiras, dragas, né? Fazendo a diferença nessa hora difícil. E conseguimos auxiliar na busca de doação para este projeto.
onde tivemos a ajuda de um santo cristense, que é o senhor Daniel Artos, das lojas Quero Quero, que fez uma ponte desse projeto até o humorista Badim. Ele que teve valores recebidos de doações para auxiliar nesses tipos de ação do bem. E graças a esta ponte, conseguimos que o projeto Retomada fosse beneficiada com repasse de R$604 mil. Dinheiro este que foi depositado na conta da Cassis de Estrela e que está servindo para poder fazer grande parte desse trabalho de limpeza dos valos na comunidade de Arroio do Ouro, Estrela. Valeu, Daniel Artos. Valeu, Eduardo Gustavo Christ, o Badim. Vocês são especiais na vida dessas pessoas. 7 de novembro de 2024. Aconteceu o almoço do agro, na comunidade de Arroio do Estrela. Passados 40 dias desde o início desse projeto Retomada, lá fomos nós de novo, né, Dionísio? Fomos participar do almoço, porque eles queriam mostrar o que já foi feito nesses 40 dias. E fazendo parte desse projeto. E também um espaço para palestra, como diz o nosso amigo Laércio, agricultor, troca de experiência, né? E também a Marta e o Dionísio participaram lá, palestraram, conversaram com a comunidade. Foi um momento de ver muitos sorrisos no rosto, muitos abraços deste povo querido, que viu uma luz, que viu que tem pessoas ajudando pessoas. E neste dia, pudemos ver o que já foi feito nessas lavouras, tão atingidas pela enchente, dando uma dimensão de que o trabalho de recuperação e abertura de valos seria essencial para plantar novamente nessas terras. E a visão que se tinha deste local já era muito diferente. Muito mais animador que outrora. E claro, a nossa amiga e que está à frente desse projeto, a Virgínia Pires, juntamente com a Márcia Cart, lá estavam também, com um sorriso no rosto por este bonito trabalho, que ainda continuará acontecendo, tendo imagens do antes e depois. Aí nós temos o lançamento dele. Vamos lá um pouquinho, daqui a pouco chega. Eu só queria mostrar o antes e o depois, vocês terem uma ideia, o que é o projeto Retomada. O antes e o depois. Então imagina alguém que tem área para plantar, a diferença que é uma área dessas, né? Então esse trabalho todo foi feito para essa água escoar até o rio lá. Então isso aí, esse é o projeto Retomada, né? Então bota mais um para frente aí, vamos ver se não para ali nesse aí não tem um vídeo. Não, logo depois tem um vídeo. Eu gostaria de mostrar os valos lá. Aí, ó, agora, daqui a pouco vem os valos aí, só para vocês entenderem o que é o... Não é ali, eu acho. Acho que é no outro, aqui agora. Mas vocês vão ver os valos aí. A gente gostaria de... Ai, meu Deus. Agora, ó. Gente, ó, aqui, ó. Isso aí estava tudo fechado, isso não existia mais valos. Então esses valos foram todos reabertos, limpos, tirado a terra que tinha lá dentro, as madeiras, as ferragens, roda de carroça, trilhadeira, o que vocês imaginar tinha dentro desses valos? Então foi limpado e agora a natureza está fazendo a parte dela de novo. Olha ali, ó. Plantando essa ponte aqui, isso é uma ponte, isso não passava água embaixo, nada, isso era tudo fechado. Então, esse é o projeto Retomada, né? Que vai continuar acontecendo, porque ele ainda tem recursos financeiros e a ideia dele é conseguir angariar mais dinheiro para conseguir concluir o trabalho que lá tem, né? Dos 604 mil que a gente conseguiu do Badim, fez uma grande diferença, né? As entregas de doações da Corrente do Bem, todas já aconteceram. E está encerrado com as últimas entregas de milho moído, que aconteceram nos municípios de Arroio do Meio, Colinas, Travesseiro e Marquês de Souza. Quase finalizando, preciso pedir a compreensão de vocês. Se esquecemos de mencionar alguém ou mencionar algo importante, com certeza teremos espaço nos colegas que vão nos
nos falar na sequência, podem incluir, e já peço mais uma vez desculpa, porque já estou com 6.0, já devagarzinho me esqueço alguma coisa. Afinal, nós temos as nossas atividades profissionais também, que nos tiram muitas horas de trabalho no dia a dia. E assim é com todos os integrantes da Corrente do Bem. Mas tenham a certeza que tentamos fazer o melhor. Não somos perfeitos e nem queremos ser, mas queremos poder sempre auxiliar nas atividades comunitárias. Só nos resta agradecer a toda essa grande engrenagem do bem, que se formou e tomou forma, e tanto pôde fazer em prol dos atingidos das enchentes do Vale do Taquari. E todos pensando em fazer o bem sem olhar a quem. E tenho a certeza que este trabalho fez uma grande diferença na vida dessas pessoas. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito bem, Ernie. Um pouco desse histórico de toda essa movimentação que toda essa corrente do bem fez e trouxe para a gente. Mas também temos convidados aqui, né, que vão também deixar um pouco da sua palavra e vão falar um pouco. E eu vou convidar um desses parceiros para vir aqui para frente para fazer uso da palavra e falar também. Dionísio, vem cá para a gente, vem cá falar um pouquinho também desse sentimento de participar dessa corrente. Gente, boa noite. A gente lembrando das situações, tu até se emociona. Eu acho importante a gente fazer isso aqui e mostrar para muita gente, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer de uma manhã. E que bom que a gente pôde ajudar e não precisar ser ajudado. Foram situações que muitas vezes tiraram o chão da gente, que tu chorava, tu não entendia, sabe, uma família, pais e filhos, perder tudo, simplesmente não ter mais nada. Mas aí, saber que a força das pessoas, da união, que ela consegue ajudar. Me senti tão orgulhoso de ser santo-cristense, me senti tão orgulhoso de morar num município que nem esse, onde as pessoas são tão solidárias, onde as pessoas abraçaram, não se perguntou de que time de futebol torcia, ou de que partido era, ou de que raça, ou de que se era patrão ou peão, todo mundo foi lá, a gente via doação grande e a gente via doação pequena de pessoas humildes, e eu acho que essa é a obrigação que a gente tem. Pode estar tranquilo, é ao vivo, então não tem. Essa é a verdadeira alegria. Tenham a certeza, todos vocês, não só daqui, do Brasil inteiro, vocês que doaram, que vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Que a gente sabe que às vezes o poder público ele não tem aquela força, mas que pessoas ajudando pessoas têm uma força monstruosa. E essa corrente, hoje eu viajo o Brasil ainda, eu escuto cada história lá do Pará, lá do Santarém. Eles se juntaram e mandaram, além de comida, mandaram uma carga de boi para ser abatido lá em Porto Alegre, porque assim, ninguém sabia para onde ia as coisas, porque a única coisa que dava era onde chegava. Falar para todas as pessoas, qualquer pessoa que doou, e isso é o mais importante, nunca deixar nada sem uma verdadeira explicação, para que no futuro as pessoas não deixem de ajudar pensando, não, tudo que a gente fez, tudo o que existiu de doação, assim, financeira, está todo ela aqui na nossa frente, em papel, com acesso de qualquer pessoa que quiser ver. A gente fala isso para que nunca perca esse brilho, nunca perca essa coisa boa que foi essa união de pessoas. Isso faz com que a gente sempre... você sabe que
Todo dia eu falo isso nos meus vídeos, a gente tem que ter mais empatia com o próximo. O ser humano ele tem que gostar mais do outro, e aí com certeza cada um de nós vai ser mais feliz, porque vai receber mais bom dias, vai receber mais ajuda, não vai se sentir tão sozinho, que essa é a verdadeira, porque o que a gente fez não mudou a vida das pessoas assim financeiramente, mas tipo, fez elas começar a lutar de novo, sabe? Tirou elas daquele caos, aquele buraco imenso que elas caíram com um fenômeno da natureza. Nós lá, falo para vocês, naquela situação lá, foi um fenômeno da natureza, como nós aqui em Santo Cristo já passamos também por temporal, de vento. Lá foi lugares para esclarecer. Muitos hoje me perguntam o que aconteceu, Dionísio, o Birk está ali. Foi um fator meteorológico. Veio uma frente fria, que se chocou com uma frente quente, e ficou 4 dias chovendo sem parar, de 800 a 1000 milímetros. O rio subiu 40 metros em certos pontos. Então, para nós ter uma ideia, se na nossa região subisse o rio 40 metros, eu acho que aqui teria água, né? Com certeza, eu acho que aqui teria água. Então, para vocês terem porque muitas pessoas daqui que ajudaram não viram isso. Não viram aquela varredura. Mas a ajuda de vocês fez a diferença, como diz outro. A gente podia ficar aqui horas e horas falando. Também a gente se deparou com uma parte do ser humano que ele é nojento, onde as pessoas elas não estavam preocupadas com o próximo, sim, elas queriam mais e mais, onde pessoas sabe, eu escutei uma frase lá um dia de um cara que me chamou muita atenção. Naquele caos, a gente teve que tratar pessoas que nem bicho para elas voltar a ser gente, porque elas estavam se comportando que nem bicho, se empurrando, sabe? E isso eu quero relatar para vocês entenderem o que é uma situação dessas de tu ajudar as pessoas desesperadas. O psicológico da gente fica arrasado. Tu faz, e isso não é nada, é só uma coisinha. Mas é o que tu consegue fazer. Difícil também a gente pensar naquela coisa, espera aí, eu preciso ajudar esse lugar a retomar. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer a roda girar, eu tenho que ajudar alguém que emprega alguém que, entendeu? Não adianta, a parte da doação é comida, agora como é que vão fazer? E isso era difícil, tu ir lá ajudar uma pessoa que tinha 180 vacas, ou 100 vacas, ou que tinha gente que sobrou ainda, mas que não tinha comida. E aí lá outra pessoa que não tinha nada, não, mas eu preciso mais do que ele, tu tem que dizer, não, todo mundo é igual. Nesse ponto, todo mundo merece ajuda. E essa pessoa também, ela tem que ser ajudada. E isso é difícil. Por isso que fez parte, foi bom fazer parte dessa corrente do bem, onde tinha várias pessoas que ajudavam a decidir, vamos fazer. A gente também estava amparado por vocês daqui, mandando todos esses alimentos, esses feno, que, sei lá, isso chegou o homem do feno, Chardão. Quando ele chegou lá, cara, ele disse, não, isso aqui é demais, isso aqui porque a gente via, eu mesmo, quando eu estava em São Paulo, na feira, a gente começou a ver os negócios das enchentes, né, e tu achava aquilo horroroso, ou sei lá, mas ver aquilo pessoalmente, gente, isso é de tirar o chão, isso é de, sabe, isso te trava, tu para, tu pensa, meu Deus, aqui como eu falei também, eu acredito que teve muita falha, né? A gente não vamos falar das coisas boas e não das falhas, né? Mas naquele dia, quando eu voltei, eu ainda disse, sempre cuidam em quem vocês escolhem como líder, porque esse líder, nas horas boas, ele vai ser uma pessoa, mas a gente tem que ver na hora ruim, no caos, como ele vai se comportar, porque pode
poderá e pode haver alguma coisa crítica, né? E aí a gente vê os líderes que se destacam e fazem a coisa funcionar. Quero agradecer a vocês todos que a gente fala assim, a gente não é nada, eu sempre dizia, a gente é só um mero transmitidor, né? A gente tem a rede e eu acho que a função dessa prestação de conta é para mostrar para o Brasil inteiro, para as pessoas que nos ajudaram na nossa corrente do bem, que a tua doação chegou na pessoa certa, que a tua doação fez a diferença na vida de alguém e que a tua doação, com certeza, melhorou o nosso Rio Grande. Hoje a gente, claro, a gente passa lá, não está perfeito, mas a gente vê que a vida voltou ao normal e as pessoas voltaram a sonhar. E a gente é feito disso, a gente é feito de sonhar, acreditar todos os dias, nós todos aqui, a gente levanta e sonha com mais esse dia que nós vamos conseguir realizar. Muito obrigado por falar. Eu não sou de falar muito, eu falo mais no celular, mas essa parte foi muito importante para mim, entender na minha vida também qual é que são os valores que a gente tem que levar na vida. O que a gente tem que ter na vida, a força que a gente tem que ter, porque o material ele pode sumir, ele pode, não, tu não tem garantias, né? Então tu tem que ter a força de aproveitar cada dia, cada minuto que tu tem, porque é horrível, gente. Eu antes me voltou essas imagens, sabe? Não, é tão difícil tu tá num lugar desses e tu escutar todas essas histórias. Eu escutei mais de 1000 histórias, sabe? Assim, me ajuda, só me ajuda. Eu não tenho mais aonde ir. Eu perdi tudo, me ajuda, sabe? Mas é tão gratificante saber que tinha muitas, milhares de pessoas atrás que estavam lá, que nem umas formiguinhas cada um. E como eu falo, cada um de vocês teve esse valor. Não é só aquele que ajudou bastante, aquele pouquinho, aquele que tirou tempo só de. Nem doou com isso, doou com mão de obra, porque às vezes a gente via, né? Pessoas que iam lá, simples, que iam ajudar a fazer alguma coisa. Isso faz com que a gente acredite na humanidade. Isso se mostra o que é a gente em sociedade. Sempre acreditem no próximo, sempre tenham empatia pelo próximo, sempre colocam essa bondade na frente de qualquer coisa, de qualquer mágoa, de qualquer rixa, coloca essa coisa boa. Eu acredito que o nosso mundo só melhora se a gente, cada um fizer essa nossa parte, de ser mais humano, de ter mais empatia com o próximo. Muito obrigado. Muito bem, Dionísio, obrigado pelas palavras. Mas tem mais parceiros dessa corrente do bem, né, que fazem parte. Eu queria convidar agora o André Rosenbach. Vou abrir aqui os microfones e o áudio também, para que a gente pudesse te ouvir também, André. Pode falar, André, tá aí contigo, deixar teu recado também aí, que você que foi um parceiro muito importante dessa corrente do bem. Tentar fixar você aqui como principal, para a gente poder. Isso aí. Fala aí, André. Queremos te ouvir bem. Boa noite, estamos escutando? Estamos te ouvindo bem. Boa noite a todos os membros aí da Corrente do Bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os membros da Corrente do Bem. Os membros, muitos animais, com certeza, não estavam mais entre nós. Né? A Corrente do Bem foi fundamental. Conseguimos todo o bem de todos, doações de alimento para os animais, no Taquari tão fortemente atingido. Eu também quero lembrar todas as associações comunitárias aqui e das outras
do sindicato, de todas as partes também, do Sul, todos os membros conselhos municipais da agricultura. E esses foram fundamentais também para a condução dessas doações, ajudaram na questão de distribuição corretamente para os atingidos e para que pegassem a comida dos animais aqui do Vale do Taquari. Então, os agricultores, eles foram atingidos, eles, no primeiro momento, eles não sabiam mais o que fazer, e, na verdade, eles tinham que ter um apoio. Esse apoio chegou muito bem por todos esses membros da Corrente do Bem. Então, nós aqui na ponta, onde houve o programa mesmo, nós fomos pedir apoio naqueles dias, naquela sexta, naquela semana, e o apoio veio. Muitas pessoas estão na Corrente do Bem. No primeiro momento, eles vieram nos visitar e viram o que estava acontecendo. E depois, eles foram atrás de outros parceiros para nós conseguir atingir o que nós conseguimos fazer. Eu vejo que hoje eu tenho amigos em todo o país aí, que eu nunca imaginei que eu ia ter. E pessoas muito próximas aqui da minha região, eu tornei tão amigo que eu falava cada dia com eles, e eu falava mais com eles que com a minha esposa, muitas vezes, ou com meus filhos, né? Então, está tudo certo, né? Na verdade, a gente se preocupa. Muito importante. Então, eu participei ontem, foi Maria da Terra aqui, no Rio do Meio, talvez vocês viram aí nas redes sociais, na imprensa também, tem mais de 10 mil pessoas em Grantulo, lá de Santa Catarina, para verificar a nossa situação aqui, foi o que aconteceu em maio. Então, essas pessoas, eles vieram nos abraçar, nos fazer um conforto também. Vocês, cada um de vocês, de maneira que um ajudou. Eu agradeço cada um que ajudou de uma maneira ou de outra. Então, não equipe das agricultores aqui do Rio do Meio, de Travesseiro, de Marques, Estrela, Colina, Dom Retiro, Largado, Porquetinha, tudo igual aqui, com Roca Salles, Encantado, todo mundo aqui do Vale do Taquari. Eu agradeço a todo mundo que empenhou. Essa Corrente do Bem, ela foi fundamental. Então, muitos animais não estavam mais entre nós e não estavam mais. Muitas lavouras não iam mais. Eu agradeço a todo mundo. Meu, muito obrigado, Antônio. Obrigado, André. Obrigado por todo o apoio também junto à Corrente do Bem. Não poderíamos deixar também aqui de chamar outro grande parceiro da Corrente do Bem, o Jonas Joel Miller, de Teutônia. Jonas, seja bem-vindo também. Queremos te ouvir também um pouco do teu depoimento, da tua participação, que você possa também compartilhar um pouco com a gente nesse momento de prestação de contas, que é esse momento que a gente criou aqui. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, aí, agradecer aí a todo o nosso grupo aí da Corrente do Bem, principalmente as pessoas que se empenharam em destinar as doações, as pessoas que se envolveram em transportar esse material todo, como já foi colocado pelo Birk, pelo Dionísio. Então, nós estamos aí na ponta, aqui dentro do Vale do Taquari, eu e o nosso amigo André aí também, venceu tudo isso e se colocou à disposição aí de abrir um pouco da nossa família, muitas vezes, dos nossos finais de semana, para poder ajudar essas pessoas, né? Então, a gente empenhou nesses 9 meses aí. O principal papel foi de todo mundo que esteve na linha de frente, uma captação desse material, uma doação disso, né? Então, inicialmente fica o sentimento de gratidão a cada um de vocês, fica um abraço aí, Vale do Taquari, das pessoas que receberam, representados por nós aí, a todo o Brasil, a todos os países que ajudaram aí. A gente sabe que veio muita coisa de outros países também,
dentro dos nossos estados, aí dentro do nosso Brasil, então, principalmente, né? Então, fica aí o agradecimento, um abraço caloroso aí a cada um de vocês, né? E foi fundamental aí para a gente poder atender mais de 2.000 propriedades dentro desses 7, 8 principais municípios que a gente se empenhou para auxiliar com feno, com a destinação aí de mais de 6.000 sacos de milho aí, que transformou em milho moído aí, 6.000 sacos aí de base de 25 quilos cada, né? Então, representou muita importância para esses produtores aí. Foi um sinônimo de esperança para essas pessoas, né? A gente, com certeza, não conseguiu ser equivalente a cada um dos produtores que recebeu. A gente gostaria de atingir 100%, de atender 100% das pessoas que foram atingidas, mas a gente sabe que não tinha possibilidade de fazer tudo isso, mas a gente fez o nosso melhor a cada um deles, né? Então, aos doadores aí que acompanharam esse trabalho dentro desses 9 meses, as pessoas, a comunidade toda que acompanhou, sabe, o esforço que foi de cada um, desde a ponta que doou, transportou e distribuiu, né? Então, um ponto importante também, no meio disso tudo, foi a Cooperagre aqui da linha São Jacó, que é a cooperativa que prontificou junto ao nosso trabalho aí, auxiliou com a mão de obra deles em fazer essa moagem do milho, trabalhar dentro só de um preço de custo, sem nenhuma ação de algum outro custo além de embalagem, mão de obra deles. Então, isso possibilitou que esse material todo chegasse no menor custo possível a esses produtores, né? Vendo toda essa questão, né? Um agradecimento aí à cooperativa Cooperagre São Jacó, a todos os membros da Emater, todos os municípios que nós conseguimos auxiliar, aí dentro desses 7 municípios aí, o Cristiano Latti aí, que é um membro importante aí dentro da Emater, que conseguiu auxiliar, coordenar com a gente essa discussão, para que pudesse chegar a um número máximo possível de produtores atingidos. Né? A gente não consegue monitorar cada um deles individualmente, mas essas pessoas foram fundamentais para nos auxiliar. O Álvaro aí de Estrela, aí também membro da Emater, que auxiliou muito em 2, 3 municípios aí que ele atuou para que essa distribuição fosse justa, que ficasse nas pessoas que precisassem, né? Micaela aí da Emater de Teutônia, pessoal das Secretarias da Agricultura que vai Itapari também, então, um agradecimento a cada um de vocês aí. E aquela velha história, né? Foi um aprendizado para todos nós, não só para as pessoas que perderam, né? Então, solidarizar com essa situação foi fundamental. Com certeza foi o melhor preço que a gente recebeu, o melhor retorno que a gente recebeu foi o ensinamento disso que a gente vai poder transmitir ainda diretamente para os nossos filhos, famílias e amigos, né? Então, vale hoje é o sentimento de gratidão por isso, né? As amizades conquistadas diante da situação era triste, ver um olhar de esperança em cada um desses produtores foi o que nos alimentou, nos movimentou para poder auxiliar as pessoas que doaram, isso para cá, chegar de forma justa a cada um deles, né? O Laércio, que foi uma pessoa fundamental aí também, que destinou seu prêmio aí de casamento aí para as pessoas, roupa, feno, outros demais utensílios aí que buscamos aí destinar aí ao máximo de pessoas possíveis aí que a gente consegue acompanhar, né? Então, o agradecimento aí também ao Dionísio, o Birk aí que se doou bastante, aí a gente sabe que a corrida dele não foi fácil, foi correndo isso, né? Dentro desse nosso trabalho, esse resumo aí de agradecimento aí por isso. Muito milho, muitos móveis, muitas roupas e de muitas pessoas aí que receberam isso tudo, né? Tá, o sentimento de gratidão por isso e com certeza de prontidão, caso um dia aconteça algo aí que a gente possa alcançar e auxiliar. Torce e reza para que nunca mais a gente faça situação semelhante ou próxima disso, né? Mas, com certeza a gente aprendeu e vai ser muito melhor na próxima situação que for necessária, né? Então, fica um abraço aí a todos aí. Beleza, Jonas. Obrigado pelas tuas palavras e por toda a tua dedicação aí no Vale do Taquari pela corrente do bem. E também não podemos deixar de falar do outro grande parceiro, o Laércio, o agricultor, lá de Mangueirinha, que na lua de mel pensava em milho, em como recuperar solo, né?
Até agora ninguém entende como isso foi possível, né, Laércio? Mas, enfim, contribua conosco e participe também teu sentimento nesse momento de prestação de contas de toda essa corrente do bem. Então, amigos, primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de participar junto da Corrente do Bem, pois eu me senti muito feliz. Rio Grande do Sul passou pela maior tragédia natural já presenciada em todos os tempos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, se acontecesse em qualquer outro lugar do Brasil, esse grande volume de chuva em pouco tempo, seria tragédia em todo o lugar. Então, cabe a nós fazer o mínimo possível para ajudar. Nós, seres humanos, nós estamos todos no mesmo barco. Vocês já pararam para pensar que daqui a pouco tempo vai sobrar somente a nossa história? Então, eu fico muito feliz quando eu fui para o Rio Grande do Sul, fui a princípio para ficar pouco tempo ali, mas aí vendo a necessidade, encontrei os amigos, eu fui até sem roupa pessoal, eu fui para ir e voltar. Mas aí emprestei do Birk, emprestei toda a roupa do Birk, fiquei com material de doação. Aí falei para os meus filhos que viessem lá junto também, ficassem comigo, que acompanhassem. E isso foi um aprendizado, esse voluntariado que as minhas crianças nunca esquecem. Aí quando os meus filhos chegaram em casa, eles foram tomar banho e eles falaram assim: nossa, pai, que chuveiro bom que nós temos. Nossa, pai, que cama boa que nós temos. Muitas vezes a gente só presta valor para as coisas que a gente tem quando a gente quer. Então, eu estar junto com vocês, ganhei muitos amigos, fiz muitas amizades, do quais nós vamos levar por resto da vida. Essa prestação de conta, muito bem feita, está tudo bem esclarecido, qualquer dúvida, todos os valores que entraram, foi mais de 90 cargas entre milho, feno, pré-secado, todos os materiais, dinheiros de muitos amigos, eu não vou citar nome de nenhum amigo aqui, porque é uma lista muito grande de amigos voluntariamente que nos ajudaram, e graças a isso, deu ânimo, motivação. Nós fizemos uma viagem junto com o Silvano Filipeto, no Mato Grosso, compartilhando experiência com os produtores, e ao final de compartilhar experiências, os produtores doaram um milho voluntariamente para ajudar o Rio Grande do Sul, precisou toda uma infraestrutura, uma logística, né? E quando esse milho chegou aqui, eu me lembro muito bem de eu estar na distribuição, eu mandava vídeo para algumas das pessoas que doaram o milho, né? E as pessoas emocionadas do outro lado. E vocês ajudaram aí, chegou ao destino final e fez muita diferença positiva, levou ânimo, levou motivação. E o que aconteceu com o Rio Grande, amigos, é um grande exemplo para nós de perseverança, de motivação. Muitos de nós, quantas vezes a gente reclama, nossa, quebrou um pouquinho a minha safra, os meus negócios deram errado, não era como eu queria. Gente, lá no Rio Grande, os produtores ou as famílias perderam a casa, perderam a empresa, não tem fonte de renda muitas vezes é anual, ou tem que esperar a vaca. Então, é muito longo o prazo de entrada, de receita. Então, toda a ajuda que vocês, de uma forma ou de outra, disponibilizaram, fez muita diferença, muito ânimo. Eu recebi muita visita dos amigos do Rio Grande, já fui lá. Agora, lá no Rio Grande, eu estou me sentindo, assim, muito feliz em ver tudo sendo reconstruído, retomado, reformando, limpando, arrumando. O projeto Retomada agora também está ótimo, né? Aquelas lavouras foram todas devastadas, precisa começar do zero, desde catar pau, corrigir solo. Então, é um trabalho a longo prazo e já está aparecendo. Eu tenho certeza que o Rio Grande, graças à colaboração e principalmente ao povo gaúcho, muito trabalhador, em pouco tempo vai estar muito parecido do que era antes, ou até mesmo melhor.
Quero agradecer a todos os integrantes da Corrente do Bem. Nós estamos todos no mesmo barco. Em Deus, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Laércio. Obrigado pela sua participação e suas palavras. E obrigado também pela dedicação do tempo em ajudar toda essa comunidade do Vale do Taquari, que foi tão afetada e precisou de tanto apoio e auxílio. E o Laércio não quis contar, mas no dia 12 de abril ele vai estar por Santo Cristo. Vai estar aqui por Santo Cristo, na nossa feira, na nossa Expo Agro, aqui também participando, no dia 12 de abril. Então, quem quiser conhecer e ver pessoalmente o Laércio, no dia 12 de abril vai ter essa oportunidade. Pode ter essa oportunidade. No estande do Birk, que ele vai estar lá no estande do Birk. Tá bom? Mas também acabou chegando agora, não esfriou nem o descarga da caminhoneta ainda, vindo direto de Porto Alegre, né? O nosso parceiro também, o Clairton, meu vizinho e parceiro também. Chega aí, Clairton. O homem que correu atrás do fino, do pré-secado, também para deixar o seu recado aqui, para depois que a gente possa fazer. Então, Clairton, queremos te ouvir também com toda essa ação que fizestes e apoiastes esse grupo. Boa noite a todos. A gente estava meio correndo hoje, a gente estava em Porto Alegre e estávamos levando nossa menina para estudar em Porto Alegre e eu me emociono um pouco, mas na volta eu fiz questão de passar em Marques de Souza. E aí eu fui mostrar para minha esposa a ponte que foi derrubada pelas águas, pelo Forqueta, né? Né, André? O Forqueta que derrubou a ponte entre Marques de Souza e PCG Travesseiro. Tá. E aí hoje nós entramos lá para dentro do rio, com a caminhoneta que dava para entrar, e aí a minha esposa ainda disse assim, isso é impossível acontecer. Não tem como acontecer isso. E aí, hoje eu fiquei muito feliz que a ponte também está sendo reconstruída, né, André? Como que essa ponte está sendo reconstruída bem baixo dentro do rio, né, ou não? Não, na verdade, essa ponte, a outra ponte, a ponte exterior vai ser reconstruída através da Defesa Civil. E essa ali é uma passagem pela ação comunitária, uma ação comunitária entre os municípios de Esposa e Travesseiro, uma ação comunitária de voluntário, então reconstruindo um ponte baixa. Vamos fazer lá. Isso é a construção que está acontecendo lá. Perfeito. Valeu, André. Então, assim, ó, eu só queria dizer isso, que da minha felicidade de poder ter participado disso aí, que eu acredito muito nesse universo que a gente vive, que a gente, todo bem que a gente faz, ele volta em dobro. O retorno, a lei do retorno, eu falei várias vezes quando eu fui na rádio regional, e eu acredito muito nisso, viu? Eu fiz isso com muita dedicação. Tive algumas dificuldades, que nós tínhamos uma viagem marcada para a Europa, nós estávamos na Alemanha, e de lá eu tentei auxiliar da maneira que era possível, mas eu queria dizer para todos assim que fico muito feliz de poder participar. Eu queria até dizer como que foi. Um dia eu estava tomando chimarrão com a minha esposa em casa e tudo aquilo lá acontecendo. Aí eu disse, porra, mas eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Birk. Aí o Birk me disse bem assim, ó, Clairton, tenta fazer alguma coisa para nós arrumar comida para os animais. Porque aquelas pessoas não têm mais nada, na verdade. Aí nós fizemos um movimento, conseguimos arrecadar um caminhão de feno, levamos lá e o André nos levou para conhecer no interior o que realmente tinha acontecido. E isso foi muito mais motivador para mim, para trabalhar muito mais, porque a gente não tinha noção do que era aquilo lá, o que tinha acontecido. E graças a Deus a gente conseguiu sensibilizar a comunidade, a gente conseguiu muitos parceiros aqui que nos ajudaram.
tanto agricultores que tinham o feno pré-secado, que tinham silagem, nos ajudaram, os transportadores que também, as empresas. Aí o que aconteceu conosco foi assim, quando nós conseguimos o feno, e aí agora quem vai levar? Não tinha, nós tínhamos um pouco de dinheiro, mas não dava para levar isso. E aí a gente foi conversar com as empresas, eu fui conversar com meus colegas suinocultores, alguns ajudaram, os meus vizinhos, aí o Gabriel também está aqui. Aí o Gabriel foi o nosso, que nos ajudou muito a trazer para cá, para tentar lá no parque. Nossos parceiros aqui, o Elton foi um parceiraço também nosso, que nos ajudou lá no parque, o Irineu Ans também foi muito parceirão. E assim, agradecer a todos, a gente só tem a agradecer. Tudo isso que aconteceu foi muito bom, e eu acredito nessa lei do retorno, que tudo que tu faz de bom vem de volta, e muitas vezes vem multiplicado. Então, muito obrigado a todos, eu me emociono até agora, mas meu obrigadão. Muito bem. Obrigado, Chardon, pelas palavras, por compartilhar. E pode deixar o celular do Birk aqui. Agora eu vou pedir um auxílio pro Birk ali. Birk, nós temos que ouvir mais um cara que foi bem parceiro aqui também. Eu acho que tu dá uma seguradinha nos celulares dele. Eu vou pedir pro Cascata vir aqui para frente, deixar o recado dele também. Ele tá aí que tá transmitindo com 2 contas, né? Então vamos lá, Cascata. Conta pra gente um pouquinho também toda essa tua experiência. Cascata receptivo. Se alguém precisar organizar alguma coisa aí, em termos de viagem, em termos de turismo, ele é lá de Canela. Ele mora logo atrás da igreja de Canela, daquela bonita igreja. E ele tem essa empresa dele, Cascata Receptivo e Turismo, né? Então, muita alegria. Quem se deslocou hoje saiu de Canela, ele e o Luiz Caê aqui, para vir participar, e estavam junto conosco lá também sempre, né? Isso aí, primeiramente, boa noite a todos. Como o seu Birk disse, a gente saiu de casa, eu saí de casa hoje 4 horas da manhã para estar aqui presente com vocês. E gostaria de transmitir um pouquinho, né, do que a gente passou lá. Quando tudo começou a acontecer, essa catástrofe, né, que aconteceu no nosso estado aí, eu em casa, agoniado, eu não sabia o que fazer. Quando o Dionísio me transmitiu ali o convite de ir para o Vale do Taquari para nós ajudarmos lá. Eu disse para ele que eu ia ir até o final. Tanto é que a gente está aqui hoje para, né, transmitir isso para muita gente que nos acompanha. Que lá a gente se transformou, todas aquelas pessoas que estavam lá se transformaram num só. O nosso objetivo era ajudar somente. Nós deitávamos de noite e levantávamos de manhã com o objetivo de ajudar cada um. E essa era a nossa maior motivação de cada dia. Porque daí se juntamos com o pessoal, né, que estavam lá do Corpo de Bombeiros, enfim, o pessoal da comunidade. Eles que conheciam a região, que fizeram todo o mapeamento e a distribuição para nós fazer a distribuição diária. Um dia era comida, cesta básica, roupa, brinquedos. A parte que mais me tocou foi nós chegar nas crianças e poder entregar um brinquedo. Que eles não tinham um brinquedo para brincar. Chegamos a lar de idosos também, que o seu Birk também participou, que entregamos fraldas geriátricas para os idosos, alimentos. Então, muita coisa foi feita. Graças a cada um que por trás disso ajudou, colocou a mão, sendo na organização ou na doação. O seu Birk, no início, quando começou a chegar as cargas lá, chegava tudo junto, tinha toda uma equipe lá dentro, principalmente separação de roupas, né, seu Birk? A Marta e, enfim, as mulheres que estavam lá ajudando, separar roupas femininas, masculinas, de crianças, e desde calçados e tudo, porque vinha calçados misturados, com numeração, e nós tínhamos que ter uma certa organização para entregar isso.
As cestas básicas nós conseguíamos montar lá dentro, os kits de limpeza, ia pasta de dente, escova, sabonete, shampoo. Para cada cesta básica ia um kitzinho de higiene e um kit de limpeza. Então, em toda parte que eu pude ajudar, a gente, na distribuição dos carros, que tinha lugares que os carros não entravam, nós tínhamos que ir de moto, que o gaúcho bicuino passava de moto. Era uma aventura sem fim. Nós saíamos com um objetivo de entrega e não sabíamos se a gente ia conseguir voltar. Quando eu fui com o caminhão do Seu Birk para a Estrela, lá no Lar dos Idosos, que a gente foi levar água, nós saímos... Ei, alô? Voltou? Então, quando a gente saiu com o caminhão do Seu Birk lá no Lar dos Idosos para entregar, começou uma chuvarada. Foi eu, o Evandro, né, Seu Birk, o motorista aquela vez? Eu acho que era Evandro. E a gente não sabia se ia voltar, porque começou a chover muito e tinha uma parte ali em Arroio do Meio, próximo do pedágio, que tinha deslizado. Então a gente ia com a missão de fazer e entregar, mas a gente não sabia se ia conseguir voltar. Mas enfim, todas essas situações que aconteceram, a gente recebeu muitos agradecimentos, a gente recebeu muitos abraços e muito obrigado de muitas pessoas que às vezes chegavam até nós e diziam muito obrigado. Teve um senhor também que me marcou muito, que foi lá não vou me lembrar a localidade, ele pediu um pacote de vela. A gente chegou para ele e perguntou o que o senhor precisa, porque nós íamos de casa em casa. Cesta básica, água, roupa, brinquedos. Ele disse, eu preciso de um pacote de vela, que eu estou há 22 dias no escuro. E aquilo ali me marcou também. E nós, às vezes, um pacote de vela, a gente viu o valor que tinha aquele pacote de vela e uma caixinha de fósforo. Que também a gente colocou um pacotinho de vela e uma caixinha de fósforo dentro de cada cesta básica. Então, eu também não sou de falar muito, mas eu acho que dá para deixar assim um agradecimento geral a todos. Deixar um agradecimento geral a todos que participaram, né? A todos que participaram diretamente e indiretamente, pela parte que nós nos tornamos mais fortes e conseguimos ajudar muitas famílias. Tenho certeza que isso vai ficar marcado para cada um que a gente ajudou. Não falando fora de rede social, mas assim, de todas aquelas pessoas que a gente conseguiu ajudar, está aqui dentro de cada um de nós. E aqui no pensamento de cada um de nós a gente sabe o que a gente fez. E, claro, o Pai Velho lá em cima também sabe. Tudo isso que a gente fez e a gente se mobilizou para fazer por cada um. Então fica o meu muito obrigado a todos e esperamos que não seja preciso, né, mais a gente fazer isso. Mas se algum dia for, eu acho que serve como uma experiência única para todos nós saber que a gente tem força, que a gente é capaz de ir à luta e entregar um resultado muito bom a todos esses que precisaram. Obrigado a todos aí e um forte abraço. Obrigado, Cascata, pelas palavras. Obrigado por estar participando. E eu vou pedir para o Ernie, então. Quer falar ainda, Ernie? Então vamos lá. Que nem eu falei, tem tanta coisa que a gente teve que pensar e tem aquelas coisas que a gente esquece. Infelizmente, me desculpe, né? Eu aqui falei do Kunstler Silagem e não falei da nossa amiga Josi, né? Nossa amiga Josi está aí junto, Josi Kunstler, Josi Schaefer, está aí junto conosco. Uma grande guerreira também foi junto. Pena que eu não botei as fotos dela quando eu vi ela acordando lá no QG lá, sem a maquiagem, mas eu tenho guardado ainda. Mas assim, a Josi também esteve junto, né? O Lori Soster, esposa, a Lu, e os bem casados estão aí em Giruá também, tiveram junto conosco também lá, com o seu tratorzinho tirando a terra lá também, aquele abraço, obrigado pela parceria, né? Com certeza nós vamos terminar o dia aqui falando e vamos esquecer muitas pessoas. E a gente não devia esquecer isso. Mas nós não tivemos ninguém encarregado especialmente para ficar anotando tudo, fazendo. E últimos dias é um
É a cabeça aqui funcionando, tentando não esquecer, né? O Filipão tá aqui também, né? O Filipão, a Stephanie também estavam lá. A Marta, nem vou falar da Marta. A Marta sempre ali na Guerreira também. Enfim, gente, lá nós tínhamos, hoje dá para dizer que deu uma verdadeira família. E o que é mais bonito que nós arrumamos amigos que o voluntariado nos deu de uma forma que é impressionante, gente. Não tem uma corrente do bem que funcionou melhor que essa aí até hoje na minha vida, né? Então, vamos lá, dia 12, o Laércio, antes nós falamos, o Laércio vai estar em Santo Cristo, na nossa feira, e no dia 12, às 18 horas, ele vai ter troca de experiência no auditório do Parque de Exposições. Então, vai ter X pessoas lá, né, para participar, mas a parte da tarde ele vai estar conosco no stand lá também. Então, vamos para Vamos para a prestação de contas. E lembrando aí, ó, que nós temos um monte de documentação aqui para falar. Vamos passar primeiro a Marta, então. Marta, venha conosco. Vamos fazer o do Felipe aqui. Boa noite, então. Vou fazer, então, hoje aqui o esclarecimento da conta do Felipe, do Pix, que foi, na verdade, quando a gente surgiu, para nós ir para lá, a gente precisava de uma arrecadação para fazer o recolhimento das doações e tal. E pegamos o Pix do Felipe, tá? Até porque não tinha muito dinheiro, tinha acho que R$60 na conta, daí usamos a dele, né? Mas assim, ó, foi retirado, então, foi recebido em doação R$ 37.579,55. Esse foi todo o valor que entrou em doação de Pix, tá? A gente tem aqui o demonstrativo. Esse mesmo demonstrativo também está postado lá na rede do TikTok, está postado já na rede do Facebook. No dia 4 de junho, quando nós fizemos a primeira prestação de contas numa live na Rádio Regional com o Fabiano Lopes, tá? Que foi quando a gente encerrou as doações para esse Pix aqui, tá? Já foi feito um esclarecimento disso aí, mas vamos repassar aí hoje, quando nós encerramos a parte da corrente do bem do Feno Solidário também. Então, o saldo inicial era de R$60, que nem eu falei, e foram entrando alguns Pix aí, graças a Deus, então, totalizando R$ 37.579,55. O que a gente fez com esse valor, tá? No dia 8/5, nós compramos queijo, tá? Na Docioli, aqui de Santo Cristo, para levar, que foi usado para fazer os sanduíches, que eram entregues para a população e também para o pessoal que estava trabalhando, para os voluntários, tá? No mesmo dia 8, R$280 na farmácia do Paulo, itens de farmácia. Foi comprado absorvente, foi comprado chupeta para criança, foi comprado algumas coisas assim que estavam, hipoglós, que estavam sendo solicitadas pelo pessoal lá, a gente comprou aqui e levou. 10.887,50 foi feito compras de alimentos no Atacado do Sul aqui em Santo Cristo, tá? 2.280 foi comprado água na Belendier Bebidas. 10.000 foram também compras de alimento e produtos de higiene e limpeza na Irmãos Jaesc e Cia. Isso é em Salvador das Missões, que é da onde saiu o caminhão com doação. Saíram daqui doações e também saíram de lá. Então, esse nós fizemos um acordo com o pessoal lá, um preço legal nas coisas, e eles fecharam 10.000, uma compra bem legal para nós. R$500 ajuda para pagamento de remédios e colchão para a senhora idosa que foi adotada pela senhora Marlene. Isso foi uma situação bem diferente que nós encontramos lá. Essa senhora tinha perdido tudo e foi adotada por uma outra senhora que também não tinha condições de manter ela. E ela precisava pelo menos de remédio e um colchão para ter aquela senhora na casa dela. Que ela também era uma pessoa muito simples, uma família simples. Aí nós ajudamos a custear essa parte de remédios que ela precisava nesse primeiro momento e o colchão, tá? Então foi feito um Pix aí para eles dessa parte aí.
R$155,40 foi feito para carvão para a confecção das marmitas. Lá a gente fazia muita marmita todo dia. Então, como a gente era um volume muito grande, por mais que a gente contava com uma estrutura de uma cozinha bem interessante lá, nós fazíamos o churrasco, que era mais fácil de colocar na marmita, junto com arroz, feijão e as outras coisas. Então, esse carvão foi feito para isso, foi utilizado nessa parte. Ganhamos de doação daquele JBS? Não. BRF, isso aí. É um pallet de carne para doação. Aí foi feito ajuda de custo de diesel, de doações que vieram do Luiz Eduardo Magalhães. Isso, foram R$2.000. Foi um Pix de 1.500 e mais um de 500. Esse frete, gente, não é que nós pagamos o frete para ele, nós demos um auxílio, porque esse frete de Luiz Eduardo Magalhães até ali, ele deveria custar com certeza mais de 5.000. Então a gente só deu uma ajuda de custo para ele trazer isso aí para nós. E mais R$1.000 ajuda de custo de diesel das doações que vieram de Guarani. Esse caminhão de Guarani, gente, lembrando que ele foi levar as doações, ele ficou lá distribuindo doações, porque a gente não só entregou em Arroio do Meio, mas na região ali onde tinha sido atingido. Então, ele também fez alguns translados para nós ali. Então, também foi quase que uma ajuda de custo de R$1.000. E daí, o restante tinha ainda na conta, quando nós encerramos as doações, R$10.246,25. Esse valor a gente entregou para a campanha do Feno Solidário, que ela já estava sendo vinculada. Quando nós estávamos lá ainda trabalhando dentro de Arroio do Meio, já acontecia o Pix da corrente do Feno Solidário, tá? Então, a gente passou esse valor para esse outro Pix, zerando a conta do Felipe, tá? A gente tem, para quem quiser olhar, além das coisas, estão todos os extratos aqui. São várias folhas, são muitas folhas, tá? Isso aqui até vai ficar disponível depois para vocês, o pessoal vai falar bem certinho onde vocês podem encontrar. Isso aqui tá também nas nossas redes sociais, então quem realmente quiser pode ir lá olhar. E é isso aí, aqui a gente termina a parte do Pix do Felipe. Então, encerrando, desses 37.579, a gente tinha doação de R$1. Tá? Então, era assim, ó, realmente doou o que podia, quem queria doou o que podia, e foi sempre muito bem, podem ter certeza que foi muito bem empregado. Antes de eu sair, eu vou só dar a primeira pincelada aí. Vocês vão ver que eu tô gaguejando, que é difícil, né? Mas é porque todo mundo que estava aqui, que foi para lá, se emocionou. Eu sei que o pessoal de casa que está nos acompanhando não está vendo, mas assim como o Erni gaguejou, o Cascata tava com o olho vermelho, o seu Caie, o Cheva ali, o pessoal, o Clairton Chardon também. Então, assim, ó, só quem teve lá e viveu aquilo e passou por aquilo que sabe o que ficou de experiência. E com certeza, a gente pode ter certeza que a gente fez o melhor que podia dentro das circunstâncias que a gente tinha naquele momento. Tá bom? E muito obrigada mais uma vez a todos que participaram. Muito bem, muito obrigado, Marta. Dando sequência um pouco, então, para a prestação de conta, vou convidar o Erni para ficar sentado aqui junto comigo. Como lá no início, na abertura, eu falei de que esse projeto foi um projeto que iniciou com uma ação de algumas pessoas que queriam fazer a diferença e que ele tomou proporções muito diferentes. Foi quando a conta do Felipe foi encerrada e esses 10.246,25 apresentados aqui pela Marta foram transferidos para a CISA. Entidade, então, que representa as nossas empresas, representa o nosso comércio, que fizesse, então, a gestão dos recursos que vinham, que inicialmente se chamou a corrente do Feno, né, do Feno Solidário, e que acabou virando corrente do bem, porque transcendeu tudo, não sendo só feno, mas sendo milho, sendo recuperação de solo e sendo ajuda para todas aquelas comunidades. Bom,
O Erni também falou antes sobre os 604 mil doados pelo Badim, que fizeram toda a diferença, e esse recurso ele não passou por dentro da Acisa. Ele foi diretamente destinado à Cassis de Estrela, que está fazendo a gestão deste recurso. Bom, o que passou sobre a gestão da Acisa e todas as doações de R$50 a valores muito maiores representaram R$ 147.239,55 que foram depositados até este momento para esta conta da Acisa, em doações. De uma conta que a gente destinou exclusivamente para isso, não botando na movimentação diária da nossa entidade. Dentro disso, destes 147.239,55, foram pagos 111.872,65 em despesas. Tá? Os extratos estão todos aqui para prestação de contas e ficam aqui na entidade junto com a prestação de contas da conta do Felipe, em que a gente vai armazenar aqui na entidade, até porque a entidade é uma entidade que tem diretoria, tem conselho e tem conselho fiscal, que faz toda a auditoria da entidade. Destes 111.872,65 que foram pagos, em ajuda de combustível, de custo de combustível, foram 5.711. Em ajuda de compra de plástico para fazer as bolas dos fenos antes de serem transferidas, a gente gastou R$2.000. Em devolução de bolas de feno, que nós tivemos algumas que durante o processo, porque nem todas foram abertas, enfim, a gente teve que indenizar em torno de R$1.500 de bolas de feno que estavam estragadas. Tivemos que comprar fardo de feno ou bolas de feno que deu o valor de R$3.300. Prestação de serviço de fenação, que o próprio Erni falou lá no decorrer da apresentação dele, que tivemos entidades parceiras que fizeram isso, tivemos o desembolso de R$2.600. Prestação de serviço de moagem e ensacamento de todo esse milho recebido, que deu o valor de R$51.435,04. Pagamento de serviços de frete, seja para o envio como a distribuição, fecharam R$38.934. Devolução de valores de R$550 que tivemos. Uma doação efetuada para a Fabiela Inês Sharing de 850, que vocês lembram que foi a multa que aquele agricultor que fez a doação que recebeu e ele decidiu pagar a multa, pediu que o dinheiro fosse depositado por uma pessoa que necessitasse. Então são esses R$850. E mais uma ajuda à comunidade Cristo Rei de R$5.000 que foi depositado para a Mitra, que a gente pagou. E mais R$3,50 de tarifas bancárias que tiveram. Hoje, no atual momento, a conta da Corrente do Bem conta com um saldo positivo de R$35.366,90, que ainda tem de saldo positivo. E o grupo da Corrente do Bem, junto com a Acisa e os parceiros envolvidos, tomou uma decisão para que a gente pudesse destinar esse recurso, encerrando, no dia de hoje, toda a ação da Corrente do Bem. Então, desses R$35.366,90, 5.000 serão doados para a AMAN, que é a Associação dos Menores de Arroio do Meio, que teve sua estrutura e sua sede totalmente dizimada e estão se recompondo para poder ajudar os menores. Então, será destinado 5.000 para essa entidade. E os outros 30.366,90 serão transferidos para a Cassis de Estrela, onde a Virgínia Pis terá a missão de dar continuidade à Corrente do Bem, junto com os outros recursos que estão sendo utilizados no projeto Retomada RS, lá por essa entidade que está conduzindo a partir de agora, esse momento. Então, nesse momento, mais especificamente no dia de amanhã, essas transferências irão ocorrer, zerando este saldo, passando
corrente do bem não receber mais doação e sim zerando toda esta conta, fazendo com que as movimentações financeiras também fiquem totalmente claras e transparentes para todo mundo. Ainda é importante nesse momento, e todo mundo fez seu registro, e o Ernie também, muito emocionado antes, falava um pouco sobre isso. Ele teve que dar uma respirada e contou toda a história das 9 vezes que ele desceu lá para baixo. E aí, nós como entidade, os parceiros que puxaram a corrente do bem, precisamos novamente manifestar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão a todos os voluntários, sejam pelas doações, sejam pela doação de recursos, da doação de produtos, seja pela doação de seu tempo, para que essa corrente do bem fosse possível. Então, é muito importante que isso seja dito. Parabéns também e gratidão a todos os doadores, que independente da quantia, foi o que o coração mandou entregar, fizeram a sua doação e fizeram essa corrente do bem acontecer e fosse possível. Então, que estas sementes que iniciaram este projeto, que começou lá com pessoas voluntárias, virou a corrente pelo feno solidário e depois virou a corrente do bem, elas se multipliquem cada vez mais para que possamos, como pessoas, como comunidade, como sociedade, cada vez mais fazer o bem, como Ernie disse, sem olhar a quem, para que a gente possa continuar fazendo o bem. Então, dessa forma, fica transparente e claro toda a destinação dos recursos que passaram por dentro da entidade e também toda a aplicação desses recursos que foram feitos, que estão nos registros fotográficos, estão nas redes sociais de todos os parceiros e que vão ficar guardados aqui dentro da entidade e que também mostram um pouco de quanto uma comunidade de 15 mil habitantes, apoiada por tantas outras comunidades, por tantas outras empresas, pôde fazer o bem para muitas e muitas pessoas com a corrente do bem. Então, em nosso nome, eu sei que o Ernie ele não vai deixar eu terminar a live aqui sem ele dar o tchau dele. Então, como entidade, eu quero dizer para vocês, obrigado por todos vocês que se envolveram e que Santo Cristo, mais uma vez, junto com tantos e tantos parceiros que se uniram a isso, fez toda a diferença na vida de muitas pessoas. Então, em nome da entidade, muito obrigado. E Ernie, fica agora aqui para o teu tchau também. Pessoal, a gente fica num momento assim, muita gratidão. Palavras não fazem, não precisamos falar coisa bonita, né? Mas assim, gente, o que se conseguiu fazer, fizemos muito com pouco, né? Fizemos muito com pouco, que vocês viram aqui, nós movimentamos mais de 90 caminhões, mas na realidade nosso dinheiro que entrou foi 100 e poucos mil reais, né? Então se fez muito com pouco, né? Mas todo mundo pegou junto, né? E aí, com relação à prestação de contas, eu sempre digo uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Quando se mexe com o dinheiro de outros, a gente tem que cuidar mais do que com o seu dinheiro. E assim a corrente do bem fez. Aqui nós temos tudo muito bem transparente. Se alguém tiver uma dúvida, né? Como sempre se fala, o valor que entrou está na conta. A conta é da associação comercial. A do Felipe, ela foi encerrada 14 dias depois da outra ter começado, justamente porque a Marta ainda estavam lá, né? Se fez também o fechamento dela e amanhã nós vamos fechar essa conta Pix que está aqui na sede, né? Na associação. Então, se entrou algum valorzinho aí, daqui a pouco entrou 20, 50 ainda, de hoje para amanhã, isso ainda vai ser incluído na doação lá para o Retomada RS, que com certeza esse bonito trabalho lá vai ter uma continuidade e que vai dar muito o que falar, toda essa recuperação daquela área. Muito, muito obrigado. Olha, o Clairton ainda tem uma palavra aqui, ó. Nós já falamos no início a doação do posto do Ipiranga aqui, que teve doações, nós tivemos doações, gente, isso é bom, até o Clairton levantou,
Nós tivemos pessoas que fizeram doações, que fizeram entregas lá direto. Eles foram uma vez junto, duas correndo bem, daqui a pouco já levaram direto. Né? Nós temos o trabalho do Ederson Mumba, lá de Salvador, lá Fenos Mumba. E assim teve tantas pessoas que depois descobriram e foram e já viram o que tinha lá, que nem o Clairton diz. Quando a gente viu como foi lá o estrago, a gente se sensibilizou de uma forma que tentou fazer. Eu, por exemplo, comprei uma bicicleta para uma menina lá também. Essa semana passada eu fui visitar lá. Comprei uma bicicleta lá, nós tivemos lá no projeto Retomada, a avó falando, gostaria de uma bicicleta para a netinha. De quanto custa uma bicicleta? Tá aqui o dinheiro. Mas é assim, ó. É assim, são coisas assim, se nós quiser escrever, nós vai dar um livro, nós temos muita história e nós não somos perfeitos. Com certeza temos algumas coisas que a gente podia ter feito bem melhor, mas nós nunca participamos de uma ação que tomou uma magnitude dessa aí, né? Então, as birquetes que estão aqui, ó, apanharam, viram como é que é. Obrigado, gente!